paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o teu coração, o teu sentimento, teu pensamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Mais uma oportunidade que Ele nos concede. Desde já agradecendo a tua companhia, a tua permissão, agradecendo a tua licença, para que não eu, mas para que Jesus entre na tua vida, na tua casa, para que a palavra dele adentre a tua mente, o teu intelecto, o teu espírito, consequentemente a tua casa, a tua família e todo o teu lar. A palavra, o ensinamento de Cristo. Aí eu pergunto, Jesus Cristo, nosso Senhor, veio aqui fazer o quê? Veio para nos salvar. Tudo bem. Tempo da graça. Tempo da graça, Ele veio para nos salvar. Porém virá o tempo em que a graça terminará. A porta da graça se fechará. E depois da morte segue-se o juízo. Nesse momento fecha-se a porta da graça. Outra coisa que o Senhor veio fazer. Não foi milagre. Ele não veio só para fazer milagre. Ele veio para curar, não. Ele não veio só para curar. Libertar. Ele veio para libertar os cativos, mas ele não veio só para isso. Ele veio para ensinar. Ensinar o quê? Muitos que não vão saber a resposta. O Senhor veio ensinar o quê? A palavra. Como viver. É preciso saber viver nessa terra, nesta vida. A Bíblia diz que passou de 70, 80 anos em enfado e cansaço. Mas e para viver eternamente? Para que nós aprendemos ou procuramos aprender tanto? Para aprender a viver no mínimo nesta vida, neste corpo terreno material, de forma íntegra e reta, da forma como Deus quer que nós vivamos. Alguns homens na Bíblia que tiveram o privilégio. Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Noé, o homem que obedeceu a Deus. Elias, não provou da morte. Foi arrebatado. Tantos outros que provaram da morte, mas que com certeza estão aguardando o grande dia. Que na verdade todos estão aguardando. Uns para a absolvição e outros para a condenação eterna. Mas aprender. Jesus veio para ensinar. Ensinar o quê? Temos que ter um mínimo de vontade e interesse em aprender. Eu pergunto, com quem você tem aprendido? O que você tem aprendido? Quais são os exemplos que você está seguindo? O apóstolo Paulo, ele teve a ousadia, a autoridade e a confiança de dizer: sejam meus imitadores. Pode me imitar, vem por mim. Sejam meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. No final, para que o final? A conclusão. Quando se chega à conclusão? Para ser imitador de Cristo, para aprender com Cristo, para tomar o exemplo de Cristo. Mas aqui eu estou falando do apóstolo Paulo. E com quem você tem aprendido? Qual é a sua referência? Qual que é o seu ponto de referência? Qual que é a sua base de comparação? Qual que é o seu nível?
Você está nivelando por cima? Quem segue a Cristo, quem tem como parâmetro Cristo, está nivelando por cima. Você está na média, mediano, você está abaixo. Aí vai depender de quem você está tomando como referência. Aí eu volto à pergunta, você está aprendendo com quem? Para ser um pouco mais direto, você está aprendendo com Deus ou com o diabo? Você está aprendendo com um verdadeiro profeta ou com um falso profeta? Está aprendendo com um verdadeiro mestre ou com um falso mestre? Na qual se introduziram no nosso meio, conforme a própria palavra diz. Ou será que você está aprendendo só aquilo que você quer aprender? Só aquilo que lhe agrada aprender? Na qual alguém está ensinando só aquilo que você quer? Ou falando só aquilo que você quer ouvir? Ou talvez aprendendo até o que você já sabe. Mas para que aprender o que já sabe? Jesus veio ensinar para nós o que nós não sabemos, é óbvio. Mas vivemos numa geração em que há comichão no ouvido, nas quais não suportarão a sã doutrina de Cristo, que sentem coceira no ouvido. Não, esse evangelho é muito chato, a gente não pode fazer nada. Você não pode fumar mesmo não. Sexo fora do casamento você não pode mesmo não. Ter duas mulheres não pode não. Ter dois perfis no Facebook não pode também não. Um de casado e um de solteiro não pode. Tomar ceia à noite e na madrugada tomar cerveja também não pode. É o evangelho que nos ensina. E não precisa ter nenhum versículo específico, não beberás. Eu te pergunto, pedofilia é pecado? É porque você não sai da televisão e vê um monte de notícia horrível sobre pedofilia ou feminicídio. Aí você vai dizer que é pecado. Mas onde está escrito? Não cometerás crimes sexuais com indefesos. Não cometerá pedofilia. Onde está escrito? Lugar nenhum na Bíblia. Mas é errado. É pecado. Aí alguém que pega brechas na lei para fazer o que bem quer, o que bem entende, é sinal que não aprendeu. Outro sinal que não está disposto a aprender a verdadeira verdade. Muitos que usam a verdade, um pouquinho da verdade, com um monte de mentiras acrescentadas. E muitos que não têm o discernimento, não têm entendimento, e vai indo, acompanhando a multidão, acompanhando as doutrinas de demônios. O Senhor veio para nos ensinar. O Senhor veio para nos ensinar. Quero ler aqui, irmãos, nesse primeiro momento, Mateus capítulo 11, versículo 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 28, que grande maioria universal conhece. Vinde a mim, são as palavras do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor Jesus está falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Senhor Jesus Cristo, que veio para ensinar. E eu vou te provar com um
dos diversos versículos que há na Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu o monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo. E Jesus, abrindo a sua boca, ensinava. Não tinha microfone de ouro, não tinha caixa acústica de última geração, não tinha mídia, não tinha aquela plateia programada para bater palma num pragmatismo de resultado imediato. Não tinha. Era na humildade. Que eu sou humilde, manso e humilde de coração. Vinde e aprendei de mim. Aprendeu o quê? A sã doutrina. Aprendeu o quê? Aquilo que os fariseus não queriam. Eles poderiam até saber decorado, mas eles não queriam praticar. Quer a outra prova? Mateus capítulo 23. Veja só. Mateus capítulo 23. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então falou Jesus à multidão, dizendo... Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aqui está falando dos crentes que ensinava a lei, estava com a Torá, um povo que não tinha misericórdia, um povo que não queria amar o próximo, um povo religioso, um povo que queria estar como sendo um frequentador idioticamente assíduo no templo, mas que podia ver alguém morrendo de fome ou de qualquer outra coisa, como aquele samaritano, e dar a volta pelo outro lado porque ele tem compromisso no templo. Não se pratica o amor, não se pratica a caridade, não se pratica a misericórdia. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus, na cadeira da lei, da antiga lei, dos hipócritas e raça de víboras, na qual o Senhor Jesus vai dizer aqui em Mateus capítulo 23. Mas ele dá um aconselhamento. Esses que estão ensinando a palavra de Deus, não era o evangelho aqui no caso, mas é a palavra de Deus. Todas as coisas que eles disserem que observeis, porque é conforme a palavra, observai e fazei-as, mas não procedam em conformidade com as suas obras, porque as obras deles são más, o testemunho deles são maus, porque eles dizem uma coisa e fazem outro, em concordância com Romanos capítulo 2. Eles dizem para não cometer adultério e cometem. Eles dizem para não roubar e roubam. Leia em Romanos capítulo 2. Aqui são os fariseus e os escribas ensinando. É por isso que eu estou te perguntando com quem você está aprendendo. Aqui eles ensinavam uma coisa verdadeira. Era virar as costas, eles faziam outra coisa que não tinha nada a ver com o ensinamento deles. Você lembra de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40? Ali o contexto geral do capítulo 14 está falando sobre a ordem no culto, a ordem na cerimônia, a ordem na reunião, a ordem na missa, ou seja lá o que for. Ordem e decência, pois tudo seja feito com ordem
e decentemente. Comemoramos a independência, onde na nossa bandeira está lá escrito ordem e progresso. Mas para alguns de nós, religiosos, que na verdade muitos de nós não passam disso, religiosos fanáticos, devia estar escrito na nossa bandeira, ou na de alguém, não todos, graças a Deus por isso, desordem e regresso. Não é ordem e progresso, é desordem e regresso. É tudo bagunçado e em vez de ir para frente, está andando para trás. Por quê? Porque quem está ensinando não pratica o que está ensinando, não tem autoridade. Aí quem está tentando aprender com esse não tem o discernimento. Por quê? Porque estão aprendendo ou dizem que aprende o que está sendo ensinado e fica observando o homem, as obras más que eles fazem. Por exemplo, ordem e decência. Qual que é o seu compromisso com o relógio? Ah, irmão, veja bem, o relógio para mim é só um objeto de adorno. É só para mim enfeitar o braço. Não sei por que eu não coloquei o relógio hoje. Eu nem lembrei, a mensagem está vindo. Ah, irmão, eu uso o relógio só para ficar mais bonito. É só um enfeite. Aí muitos que não têm autoridade para pregar sobre horário. Por quê? Porque é o primeiro a chegar atrasado em tudo. E eu não estou falando só de igreja, estou falando em tudo. Ah, o patrão, dono da empresa, pode chegar a hora que ele quer. Até pode, mas que exemplo ele está dando para os funcionários? Sendo que o exemplo tem que vir de cima e não de baixo. Eu como líder, o exemplo tem que vir de quem? Do líder. Qual que é o meu comportamento em relação a isso? O que eu estou ensinando para as pessoas? Ô irmão, veja bem, você não pode chegar atrasado, viu? Porque a Bíblia está dizendo que seja feito tudo com ordem e decência. Alguém pode chegar para mim e falar, ô pastor, não é por nada não, mas o senhor nunca chegou no horário. E aí? Com quem eu estou aprendendo? Aí a pessoa está vendo aquilo achando que está certo. Por quê? Porque o líder está fazendo. Aí todo mundo quer fazer igual. É aquele ditado, onde a vaca vai, o boi vai atrás. E alguém pode não gostar dessa expressão, mas aí cada um pega a sua parte e dá glória a Deus por isso. Ô irmão, mas você está falando que vinde aprender de mim que sou manso e humilde. Humildade, o que você tem como sendo humildade? O que você tem como sendo manso? Há algumas expressões. Tem aqueles que são mansos e tem aqueles que são sonsos. Você já ouviu falar em alguém sonso? Em alguém sonsa? Eu poderia chamar aqui de falso. Ou biblicamente poderia chamar aqui de hipócrita. Ai de vós, versículo 13 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, raça de víboras, condutores cegos, insensatos cegos de novo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de novo, condutores cegos de novo. Ai de vós, escribas, versículo 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para também que o exterior fique limpo, porque ninguém vive só de aparência, ninguém vive só de prepotência, ninguém vive só de arrogância. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas para quem alguém ensinar, tem que primeiro aprender. E como é que eu chego à conclusão de que alguém não aprendeu nada? Pelas obras. Pelas obras dela eu sei que ela não aprendeu nada. E eu não estou julgando, é o que eu estou vendo. Eu olho para alguém e não vou falar. A pessoa é óbvio. Aí eu olho e chego à minha conclusão.
não aprendeu nada. E se aprendeu alguma coisa, não foi do Senhor Jesus. Não foi com Ele que aprendeu. Porque Ele não ensina a chegar atrasado nos compromissos. Ele não ensina a chegar atrasado na empresa. Ele não ensina a chegar e se manter de qualquer forma. Ordem no culto. Reverência. Quando entrar na casa do Senhor, que sejam poucas as suas palavras. Ou seja, reverência. O irmão deu um exemplo na igreja hoje. Eu achei sensacional. Morreu a rainha não sei da onde. E todo mundo reverencia. Tudo bem. É autoridade. Temos que respeitar a autoridade. Mas chega a ser idolatria. Porque se a pessoa respeita um simples ser humano, e por que grande maioria não respeita o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra e de todo o universo? E muitos de nós brincando. Eu dou graças a Deus que Deus é longânimo. O que é isso? É a paciência de Deus para conosco. E graças a Ele por isso. Ele vai deixando. Vai dando corda, vai dando linha. Para de repente, quando não, puxar. Aí pronto. Ai, 3 ai. O ai de Deus deve ser uma maravilha, né? Não é não. Pois é, Mateus capítulo 23 está falando aqui de diversos ais. E aí, com quem você tem aprendido? Qual exemplo você tem seguido? Quem você tem admirado? Você acha legal? Estava na faculdade, 100 alunos. Cheguei atrasado, 1 minuto. Tava todo mundo, abri a porta, todo mundo olhou para mim. O professor olhou para mim e falou, tá atrasado. Falei, professor, só 1 minuto. Não, você tá atrasado. Não, não é só 1 minuto não. Como assim não é só 1 minuto? É, vamos fazer a conta aqui. Você chegou atrasado 1 minuto. Olha aí a plateia que tá aí te esperando, 100 alunos. Multiplica 100 por 1. Dá 1 hora e pouco. 1 hora e pouco você tá atrasado. Ah, eu aprendi. Outro exemplo? É porque a gente é assim. A gente apanha, erra o mesmo erro toda hora e nunca aprende. Cheguei na empresa atrasado. E tinha furado o pneu do carro. Cheguei meia hora atrasado, o patrão já estava no relógio olhando, me esperando. Com o olho no relógio e no relógio de ponto. Você está atrasado, como se ele precisasse falar isso que eu já sabia. Falei, eu já sei que eu estou atrasado. O que aconteceu? Furou o pneu. Ah, é? Vamos ali na minha salinha. Foi. Senta aí, sentei. Então, eu vou explicar a minha história, meu patrão falando. Eu saí de casa, Fábio. Sabe como é que eu saio de casa? Eu saio de casa o tempo suficiente para furar os 4 pneus do carro e eu trocar todos e chegar aqui no horário. Aprende ou não aprende? E com Jesus? Ali ele me perdoou, o patrão me perdoou. Não descontou meu final de semana domingo, porque eu fazia hora extra. É como se ele dissesse, agora vai e não peque mais. Agora vai e não chegue mais atrasado. Pode acontecer o que for. Para que não aconteça coisa pior, para que não seja descontado seu salário. Será que tem alguma coisa diferente? E com Deus, será que é diferente? Ou será que é pior um pouco? É que muitos de nós não têm fé para acreditar. Essa é a verdade. Nós já não temos mais fé para acreditar. Por quê? Porque é a correria do mundo. Ó, irmão, veja bem. Já não é mais assim, não. Sabe por quê? Porque Deus é bonzinho. O importante é que Jesus me ama. O importante é que Jesus me ama, irmão. Que isso, irmão? Esse evangelho, essa pregação. Você é antiquado, você está fora de moda. Ô, irmão, veja bem. Ninguém mais usa terno e gravata, não, irmão. Só se for na sua congregação. A gente não prega mais uso e costume não, porque tá tudo liberado. Tá tudo dominado. Eu falo, tá tudo dominado, né? Eu sei quem tá dominando aí.
Então, você quer ir para o céu? Eu quero. Desse jeito, muito provavelmente você não vai para o céu. Não cabe a mim julgar quem vai para o céu não, mas foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. Conhece a árvore pelo fruto. Qual tem sido o seu fruto? Qual tem sido o fruto de muitos por aí? É o fruto da indecência? É o fruto da desordem? É aquele que faz a obra de Deus fraudulentamente? Aquele que faz a obra de Deus relaxadamente? Maldito, a Bíblia diz. Maldito aquele que faz a obra de Deus fraudulentamente. Ah, mas o juízo de Deus vai chegar. Vai. Quem tem ouvidos, ouça. Ah, você conhece alguém assim? É. Mas você não fala por quê? Porque não... Então, e aí? Tá bom, você não fala no erro que alguém está cometendo? Sendo que Levítico capítulo 5, versículo 1 diz que nós temos que acusar ali diante de uma testemunha, irmão. Você está errado, irmão. Ó, tô com a testemunha aqui mostrando que você está errado, irmão. Repreender o irmão com a testemunha. Porque se eu não fizer isso, eu vou carregar o pecado dele junto comigo. Mas não, tá bom, você não quer fazer, não tem coragem para isso? Pelo menos não imite as suas obras. Não faça o que eles fazem. Por que que você imita aquilo que não era para imitar? Por que que você não tem o seu próprio comportamento? Sua própria identidade? Ah não, eu quero me espelhar no outro porque eu admiro muito ele e chega a ponto de ser idolatria. Então, idolatria é pecado e não leva para o céu. Aí você aprende tudo o que ele está fazendo. Não é nem o que ele está ensinando. E olhe lá o ensinamento dele qual tem sido. Mas nós queremos imitar os comportamentos. Nós queremos falar do mesmo jeito, usar até as mesmas palavras. Aí ignoramos os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós não chegamos ao pleno conhecimento. Porque aprendemos e nunca chegamos ao pleno conhecimento do Evangelho. Por quê? Porque nós não queremos o Evangelho. Porque nós não meditamos na palavra de dia e de noite. Salmo 119, verso 47. Porque nós não nos recriamos na palavra do Senhor. É como o Salmo 1, porque eu não tenho prazer na lei do Senhor. Eu não medito nela de dia e de noite. Não. Eu fico assistindo o meu ídolo na televisão. Eu fico assistindo o meu ídolo na igreja. Eu imito ele. Porque a minha confiança está nele. Minha confiança está no homem, não está em Cristo. Se é que Cristo está nele. Parece duro, parece pesado. Mas qual tem sido a nossa referência? Vinde a mim. É o grande convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, tentando alcançar a salvação pelas obras. E ninguém vai ser salvo pelas obras. Ninguém. E eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo está convidando para te aliviar. Te aliviar não é resolver seus problemas, porque Jesus não resolve o problema de ninguém. Ele dá estratégia para você resolver seus problemas. E daqueles que procuram o problema com as próprias mãos. Quem foi que ensinou isso para você? Que Jesus resolve os seus problemas. E tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Definitivamente. Aprenda em mim, aprenda com a minha palavra. Com a sã doutrina. Com pessoas que se dedicam a mim. Pessoas enviadas verdadeiramente por mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Só assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos de nós, irmãos, por falta de discernimento, nós achamos que estamos certos. Nós achamos que estamos no verdadeiro caminho. É comunhão com Deus, irmãos, que eu estou falando aqui. Não é para você vir na minha fé. É para você ter a sua própria fé. É para você ter a sua própria comunhão. É para você acordar de madrugada e orar. É para você ler a Bíblia e meditar nela e adquirir o conhecimento.
para depois praticar o que aprendeu com o Senhor Jesus, através da palavra. Mas uma verdade aqui eu tenho que te dizer, outra. As igrejas de hoje, a religião de hoje, ela não está interessada em ovelhas que tenham conhecimento, porque senão vai dar trabalho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tereis informação. E a informação que vocês obtiverem vai trazer libertação para vocês. É um povo bem informado. Por que você acha que os países subdesenvolvidos não investem em educação? Porque aquela fatia pequena dos abastados financeiramente, eles têm os seus filhos em boas escolas, fora do Brasil. E para eles é interessante manter um povo não muito inteligente ou quase nada inteligente. A mesma coisa acontece nas igrejas de hoje, onde pode se pregar qualquer coisa e todo mundo dá glória. Você nem está entendendo o que está sendo dito. Você nem aprendeu o que está sendo ensinado, principalmente pelo Senhor. Então, irmãos, é hora de despertar, irmãos. Mudar de vida. Você tem que fazer análise, você tem que orar, você tem que perguntar para Deus. Só assim para mudar de vida, só assim para ter descanso. E você que está fazendo como os escribas e fariseus da época, no dia de hoje, ai de vós. Você vê? Veio uma palavra quentinha aqui, ó. Não é muito confortável não, mas é a palavra. Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e despertam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai! Ai, viu? Ai, vocês líderes religiosos que estão destruindo e dispersando as minhas ovelhas, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado, e as farei voltar ao meu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Está aí a palavra. Mais uma vez, quem tem ouvido, que ouça. Quem tem ouvidos, que ouça. Você, ovelha, ouça. Você, condutor de ovelha, ouça. Ainda dá tempo. Dê crédito. Analise. Não é o que você não gostar jogar fora. Ah, não, eu só pego a parte boa. O que eu não gosto eu jogo fora. Quem foi que te ensinou isso? Ah, não, irmão, veja bem. Eu já ouvi isso já. Já falaram pra mim isso. Ô, irmão, ó, é o seguinte. Quando você for pra igreja, metaforicamente falando, vai pra igreja com 2 sacolas. Uma sacola boa e outra furada. E tudo que for dito no culto, você analisa. E o que for bom, você põe na sacola boa. E o que você analisar e achar que é ruim, você põe na sacola furada. Mas aí é o que eu acho não interessa. Se quem está lá está sendo usado por Deus, e olha, se estiver sendo usado por Deus, eu tenho que ir com a sacola só e pôr tudo. E eu analisar a mim mesmo. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas hoje em dia está fora de moda. Aí cada um. Eu sei de uma coisa. A porta é estreita
e são poucos os que vão passar por ela. Que eu passe por essa porta estreita que leva para a salvação, e que você passe pela porta estreita que leva para a salvação. Não é salve-se quem puder, é salve-se quem quiser. Salve-se quem quiser. E glória a Deus por tudo, amém? Que Deus abençoe, guarde e proteja no nome do Senhor Jesus. Agradeço a tua companhia. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus, ore sem cessar. Busque resposta de Deus. Busque comunhão com Deus. E cada dia seja mais parecido com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.